amores, vamos agora para a resolução de nossas atividades de probabilidade, possibilidades e estatística, bem como também o método do azarado. Primeira pergunta que nós temos é: qual é a probabilidade de se ter um resultado maior que 4 ao se lançar um dado honesto? Bem, primeiramente, como é que a gente calcula a probabilidade? O cálculo de probabilidade ele se baseia em você fazer a fração, a razão, ou mesmo porcentagem, número decimal, do número de eventos favoráveis, aquilo que você quer saber qual é a possibilidade, qual é a chance de ocorrer, e o total de possibilidades de algo ocorrer. Então, por exemplo, no lançar de um dado honesto, um dado tradicional, ele possui 6 faces, numeradas de 1 a 6. E como são numeradas de 1 a 6, os números que são maiores que 4 são 2 deles, que são 5 e 6. Então, eu tenho 2 possibilidades de um total de 6. Sabendo disso, qual vai ser a probabilidade de sair um número maior que 4 no lançar de um dado honesto? 2 sobre 6, 2 para 6, que devidamente simplificada, a fração fica 1/3. Eu vou dividir os 2 por 2. Em porcentagem pode ficar? Pode, só que vai ficar uma porcentagem com dízimo. Seria aproximadamente 66, seria 33,33%. E se fosse em número decimal? 0,33 reticências. Continuando, temos o seguinte: uma bola retirada ao acaso de uma urna que contém 6 vermelhas, 4 brancas, 5 azuis. Determinar a probabilidade dela. A letra A ser vermelha, letra B ser branca e a letra C ser azul. Dessa questão, eu resolvi separar só esses itens dessa forma por conta de níveis. Porque, por exemplo, de ser vermelha, de ser branca ou de ser azul, a gente vai fazer de uma forma muito similar ao quesito anterior. Como são 6 vermelhas, então eu vou ter 6 do total de 15. Se eu quero deixar em forma de fração, é claro que eu devo simplificar essa fração. Dá para dividir ambos por 3. Se eu dividir os 2 por 3, eu vou ficar com 2 quintos. Isso aqui dá para colocar na forma decimal. Na forma decimal, ficaria 0,4. E na forma de porcentagem, para transformar isso aqui em porcentagem, basta multiplicar por 100, você teria então 40%. Já a branca, como são 4 brancas, a gente vai ter 4 também 15avos. Não dá para simplificar, certo? Você pode, no máximo, colocar na forma decimal, só que vai dar 1 dízima. Você dividindo 4 por 15 vai dar 1 dízima. E também na forma de porcentagem, que vai dar 1 dízima. Então, o que eu sugiro a vocês? Nessa situação, deixa assim. De C azul, 5 para 15 também. Porque sempre o denominador vai ser o espaço amostral. O espaço amostral na estatística nada mais é do que o total de possibilidades de uma situação. Todas as possíveis situações. Quantas possíveis situações tem? É o chamado espaço amostral. Então aqui eu vou poder simplificar, vai ficar 1/3. E aí vale também aquela ideia que eu falei para vocês sobre ser colocado ou não na forma decimal ou porcentagem. Não ser vermelha.
Bem, não ser vermelha, nós temos, na verdade, dois caminhos para se fazer. O não ser vermelha é o contrário de ser vermelha. Então, eu posso pegar e fazer exatamente o quê? Ora, 2 quintos. Para 5 quintos, falta quanto? 3 quintos. E isso equivale ao quê? A 0,6, que equivale também a 60%. Verifiquem que é exatamente o que falta para 100 aqui. Agora, como eu disse a vocês, dá para a gente fazer de outra forma. Qual seria a outra forma? Não ser vermelha é ser branca ou azul. Se é ser branco ou azul, eu posso também fazer a soma destas duas frações. 4 quinzeavos mais 5 quinzeavos, isso nos dará 9 quinzeavos, que devidamente simplificados, divididos por 3, nos dará 3 quintos. Olha só, deu exatamente a mesma coisa daqui. Então, são as duas formas da gente achar. Adiante, de que 3 bolas sejam retiradas na ordem vermelha, branca e azul. Cada bola for recolocada. Quando cada bola for recolocada. Então, o que acontece aí? Bem, na verdade, aqui a gente tem o que vocês vão conhecer no futuro como probabilidade condicionada. Porque há uma condição dada aí. E ela está condicionada a quê? Tiramos uma bola, depois colocamos de volta na urna, tiramos novamente outra, depois colocamos de volta na outra urna. E a condicionada, ela se baseia também em você trabalhar um princípio multiplicativo, onde você vai multiplicar as probabilidades de cada uma delas. Como assim? Qual é a probabilidade de sair vermelha? Não é 2 quintos? Então a gente coloca aqui, ó, 2 quintos. Prefira sempre trabalhar com as frações irredutíveis. Probabilidade de ser branca não é 4 quinzeavos? Coloquemos aqui 4 quinzeavos. Probabilidade de ser azul não é 1/3? Então, vamos colocar aqui, ó, 1/3. E vamos multiplicar, fazendo os cancelamentos que conhecemos, se der para cancelar. Como aqui já está tudo irredutível, você vai perceber que não está dando para cancelar. Não vai dar para cancelar nada, então o resultado será o produto daqui. Então vamos ter 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 15, 225. Então eu vou ter 8,225 avos. É a probabilidade de sair nesta ordem. Primeiro vermelha, depois branca, depois azul. Bem, adiante temos o mesmo, porém as bolas não vão ser recolocadas. Então o que a gente vai ter de diferente? Se as bolas não forem recolocadas, o que vai acontecer é que vai haver uma alteração com relação às probabilidades das bolas seguintes saírem. Por quê? Porque vai estar sempre diminuindo uma a cada vez que uma bola sai. Como assim? Bem, primeiramente, de sair vermelha, ora, por enquanto, estão todas as bolas ali. São 15 bolas. Então, é 6 para 15, que simplificado devidamente vai dar 2 quintos. Porém, agora a gente vai ter uma alteração com relação a ser branca. Por quê? Porque tem 4 brancas lá dentro, já que saiu uma vermelha. Mas, no entanto, nós temos o seguinte. Não temos mais 15 bolas e sim 14, porque já saiu uma vermelha. Então aqui fica 14. E agora eu tenho o seguinte. Na terceira, temos 5 bolas azuis. Só que agora eu não tenho mais 14 bolas, porque saiu uma branca e uma vermelha. Então eu tenho agora 5
para um total de 13. Como houve essas diminuições, vamos agora fazer os cancelamentos possíveis. Então, vou cancelar. Já que eu estou fazendo multiplicação de fração, eu posso fazer cancelamento, né? Cancelar 5 com 5, fica 1 e 1. Vou cancelar 2 com 14, vai ficar 7, e aqui fica. E aí eu vou ter 1 vezes 4 vezes 1, 4. Não tem mais o que cancelar. E vou ter 1 vezes 7 vezes 3. 7 vezes 3, 7 vezes 3, 21. 2. 7 vezes 1, 7, 2, 9. Portanto, teremos 4, 91 avos para a situação delas não serem recolocadas. Adiante, nós temos um dado honesto é lançado 2 vezes. A probabilidade de ocorrer 4, 5 ou 6 no primeiro lance e 1, 2, 3 ou 4 no segundo lance, qual vai ser? Então, primeiramente, vamos pensar. Sair 4, 5 ou 6. Eu tenho 3 eventos favoráveis para um total de 6 possíveis. Então, eu tenho, inicialmente, vamos pensar assim, 3 de 6. Claro que eu posso simplificar antes, mas, a priori, vamos fazer nesse raciocínio. No outro, no primeiro lance e no segundo lance saiu 1, 2, 3 ou 4. Então eu vou fazer o quê? São 4 possibilidades de um total de 6. Então vamos fazer os devidos cancelamentos agora, porque a gente já adianta muita coisa. 3 cortados com 6 fica 1 sobre 2. 4. Ora, 4 dá para cancelar com 2. Fica aqui 1 e aqui fica 2. Ora, 2 e 6, 2 fica 1. 6 dividido por 2 fica 3. Portanto, a probabilidade disso acontecer é de 1 para 3. 1/3 das possibilidades é de ocorrer exatamente isso. Sai 4, 5 ou 6 na primeira e 1, 2, 3 ou 4 na segunda. Adiante temos uma bolsa contém 4 bolas brancas e 2 pretas. Outra contém 3 brancas e 5 pretas. Se for retirada uma bola de cada bolsa, determine a probabilidade de. Primeiro, a gente tem delas as duas serem brancas. Bem, para as duas serem brancas, a gente tem que visualizar o seguinte: qual é a probabilidade de sair branca na primeira bolsa? Como na primeira bolsa a gente tem 6 bolas ao todo, das quais 4 são brancas, eu tenho uma probabilidade de 4 para 6. Na segunda, eu tenho um total de 8 bolas, das quais apenas 3 são brancas. Então, seria 3 para 8. Vamos fazer os devidos cancelamentos. Cancelo 3 com 6, fica 2. E aqui 1. Cancelo 4 com 8, fica 1. E aqui 2. Então, na verdade, a gente vai fazer agora o quê? 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. 1 quarto. Se quisermos colocar isso na forma de porcentagem, seria 25%. Adiante. E de serem pretas? De serem pretas. Será que é o contrário? Não, gente, sabe por quê? Porque existe também a probabilidade de sair branca e preta, e que preenche um grande percentual de possibilidades aí. Estou sabendo disso, que a gente vai fazer? Mesmo raciocínio que a gente usou no quesito anterior. Então, para sair preta na primeira bolsa, são 2/6. Para sair preta na segunda bolsa, agora já é bem mais, 5/8. O que a gente faz? Vamos cancelar aqui 2 com 6,
podia ser 2,8, daria a mesma. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. E aí eu vou ter 5, 3 vezes 8, 24. 5,24 avos. É 5,24 avos a probabilidade de sair preto. Como vocês percebem, esse número aqui, por ser divisível por 3 e o de cima não sei, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Então, deixa na forma de fração, vai haver maior precisão nesse sentido. No quinto, nós temos em uma urna as 5 bolas vermelhas e 4 pretas, todas de mesmo tamanho e feitas do mesmo material. Retiramos 2 bolas sucessivamente da urna, sem repô-las. Qual é a probabilidade de que sejam retiradas 2 bolas vermelhas? Qual é a probabilidade de que sejam retiradas 2 bolas vermelhas? Então, sem repor. Se é sem repor, isso vai diminuir o espaço amostral na segunda probabilidade que a gente vai multiplicar. Então, a gente vai calcular primeira probabilidade de sair a primeira bola vermelha. Ora, é uma urna que tem, ao todo, 9 bolas e tem 5 vermelhas. Então, eu tenho 5 monos. Mas, na segunda, eu já não tenho mais 9 bolas. Eu vou ter 8 porque saiu uma vermelha. E vale lembrar, se sair uma vermelha, eu tenho uma vermelha a menos lá. Então, das 5, ficaram 4. Feito isso, agora a gente vai fazer os devidos cancelamentos. Cancelo 4. 8, fica 1 em cima, 2 embaixo. E aí eu vou ter 5, 18 avos. Finalizando assim o nosso cálculo. Então, isso significa que 5 chances dentre 18. Adiante, começamos agora a ver os nossos cálculos de possibilidades, onde a gente vai o princípio multiplicativo que a gente conhece, que a gente viu no vídeo anterior. Então, nós temos o seguinte: num restaurante expresso de comida italiana, o cliente pode escolher 3 tipos de massa, tendo ainda 4 opções de molho. Quantos? 3 tipos de massa, 4 opções de molho. Quantos pratos diferentes podem ser montados com essas opções? Então, aqui eu tenho quantas etapas? 2. A escolha da massa e a escolha do molho. M e MO. Ora, quantas possibilidades eu tenho para a escolha de massa? Eu tenho 3. Então, coloca aqui o 3. Quantas possibilidades eu tenho para opções de molho? Eu tenho 4. Então, eu faço 3 vezes 4, que dá 12. Olha só, você tem 12 opções de pratos montados ali. Adiante temos, certo modelo de carro é fabricado em 7 diferentes cores, apresentando ainda 2 tipos de motores e 3 opções de estofamento. De acordo com esses 3 itens, que quantidade de carros diferentes desse modelo podem ser fabricados? Então vamos lá. Vamos separar as etapas. Primeira etapa, escolha do motor. Outra etapa, na verdade, foi a primeira a escolha da cor. Cor, motor e estofamento. Então nós temos o seguinte, vale lembrar que a ordem dos fatores do heteroproduto poderia se colocar numa ordem diferente dessa. Então, na cor, eu tenho 7 opções de cores. Motor, eu tenho 2 opções de motor e tenho 3 opções de estofamento. Multiplicando, eu vou ter 7 vezes 2, 14, 14 vezes 3, 42 modelos a serem montados. Adiante, nós temos o site de uma fábrica de produtos esportivos. Permite que os clientes montem seus próprios tênis, que são, em seguida, produzidos sob encomenda. O cliente pode fazer
as escolhas a seguir. Cor de fundo, 4 opções. Cor secundária, 6 opções. E cor dos detalhes. Quantos tênis diferentes podem ser montados com essas opções? 4 vezes 6 vezes 5. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 5, 120. Adiante, nós temos, em uma festa de formatura, havia 170 formandos, sendo 80 meninos e 90 meninas, para dançar a valsa dos formandos. Quantos casais diferentes poderiam ser formados? Bom, a ideia de casal é um menino com uma menina. Então, diante disso, eu tenho duas etapas. Quantos são os meninos e quantos são as meninas? Então, para saber quantos casais vão ser formados, eu tenho 80 possibilidades para os meninos e eu tenho 90 possibilidades para as meninas. Cada um dos meninos pode formar um casal com cada uma das meninas. 80 vezes 90 nos dará 7.200. Portanto, são 7.200 casais. Adiante temos, de quantas maneiras 5 meninos podem sentar-se num banco que tem apenas 3 lugares. Ora, as etapas é justamente os espaços desses bancos. Como esses bancos têm 3 lugares, então eu tenho 3 etapas. Para a primeira etapa, um dos meninos vai se sentar. Então, já houve um espaço ocupado. Só que vale lembrar que o menino está sentado e nenhum menino vai sentar em mais de um lugar simultaneamente. Diante disso, agora eu tenho 4 possibilidades para o segundo espaço e 3 possibilidades para o terceiro espaço. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então são 60 maneiras diferentes desses 5 meninos sentarem nesse banco. Agora a gente vai ter a exclusividade sigma, que é o princípio do azarado. Ora, como é que surgiu o princípio do azarado e por que o tio Panda resolveu puxar a ideia de princípio do azarado? Bem, existem alguns problemas em que eles perguntam para a gente o seguinte: qual o número mínimo de objetos ou de coisas que preciso ter para que obrigatoriamente alguma coisa aconteça? Bem, para que isso se faça, ocorreu uma situação alguns anos atrás, numa prova do colégio militar, de um de meus alunos se depararem com um probleminha desse tipo. Esse problema na faculdade de matemática ou de exatas, a gente costuma estudar quando a gente está trabalhando cálculo numérico e a gente trabalha o princípio da casa dos pombos. O princípio das casas dos pombos ele se baseia no seguinte: se você tem casas de pombos e um número de pombos maior que o número de casas de pombos, naturalmente vai ter casa de pombo com mais de um pombo. Só que isso, para lidar com determinados problemas, fica um pouco complexo. E aí eu resolvi implantar a seguinte ideia. Quando este aluno veio, ele me disse: professor, olha só, eu fiz a prova toda e só falta essa questão para eu fechar. Eu tenho quase certeza que fechei a prova. Me diga se eu fiz certo. Olha a questão, gente. Uma caixa, contém 13 bolinhas amarelas, 17 vermelhas e 19 bolinhas azuis. Uma pessoa de olhos vendados retirará da caixa certo número de bolinhas de uma só vez. Quantas bolinhas, no mínimo, ela deverá retirar dessa caixa para ter certeza que seja retirado um par de bolinhas de cores diferentes? Bem, esse meu aluno pegou e disse: professor, eu coloquei 14. 14 porque 13 mais 1 dá 14. Então vai ter que ser isso no mínimo. Porque não é a quantidade mínima que ele quer. Foi aí que eu disse para ele:
Desculpe, mas você foi extremamente azarado. Não, professor, não é mesmo? Se eu fizer 13 mais um, obrigatoriamente isso não vai acontecer. Eu disse, ele pode tirar 14 vermelhos. Ele pode tirar 14 azuis. Então, esse não é o mínimo para garantir, para dar certeza de que ele tirou duas de cores diferentes. Então, para que eu tenha essa certeza, eu tenho que esgotar as possibilidades. Daí surgiu a ideia do princípio do azarado, porque ele foi azarado na hora de pensar dessa maneira. E a ideia do princípio do azarado é você pensar da seguinte forma: qual é a pior das hipóteses? Ele pode pegar 19 bolas e essas 19 serem as 19 azuis. Então ele não conseguiu resolver o problema dele. Não conseguiu, porque ele teve um extremo azar de pegar as 19 de mesma cor. Só que 19 é o máximo de mesma cor. Então, se eu pego o máximo de mesma cor mais um, extingui o meu azar. Eu garanto que eu tenho pelo menos duas de cores diferentes. Portanto, a resolução desse problema era só você fazer isso. 19 mais um. Então, o princípio do azarado, ele se baseia em, quando você tem essa situação, você pensar na pior das hipóteses, na hipótese contrária ao seu objetivo. A hipótese contrária ao seu objetivo é que vai te ajudar a chegar à resposta certa. Nossa hipótese contrária era a pessoa conseguir pegar 19 de mesma cor, já que o objetivo dele era ter pelo menos duas cores diferentes. Então ele tinha que pegar 19 mais 1. Não existe a possibilidade de ele pegar 20 bolas de mesma cor por conta do que está configurado no nosso problema. Daí surgiu o princípio do azarado. Então, princípio do azarado por quê? Porque você pensa na pior das hipóteses. E outra coisa importante, por que eu resolvi mudar esse nome do que usar o princípio da casa dos pontos? Porque o princípio da casa dos pontos, para você adequar aí, ele fica um pouco mais complexo. Adiante nós temos. Se tivermos um grupo de 13 pessoas, então, com certeza, letra A, existe alguém que aniversaria em maio? Letra B, existe dois que não aniversariam no mesmo mês, Existe pelo menos dois que aniversariam no mesmo mês, existem mais de dois que aniversariam no mesmo mês, e nenhum aniversaria no mesmo mês. Então, primeiramente, tem possibilidade e também tem possibilidade de não ter gente que aniversaria em maio. Existem dois que não aniversariam no mesmo mês, ora, existe a possibilidade de todo mundo aniversariar no mesmo mês. E aí pronto, não tem essa história. Existem várias possibilidades. Agora, existe pelo menos dois que aniversariam no mesmo mês, o que a gente tem que pensar? O ano tem exatamente 12 meses. Eu não tenho 13 meses. Então, o que acontece? Se eu tenho mais de 12 pessoas, obrigatoriamente eu tenho a garantia que pelo menos duas vão aniversariar no mesmo mês. Mesmo que seja distribuído igualzinho. Mas como eu tenho 12 meses, o 13º, ele vai aniversariar em um desses meses. Portanto, é garantido, haverá certeza absoluta que a letra C vai ocorrer. Aí vem, existem mais de dois que aniversariam no mesmo mês? Pode existir, pode, mas nada garante. Garantiria-se se eu tivesse mais de 24 pessoas. Mais que o dobro de meses do ano. Aí eu garantiria. Do mesmo jeito, como é que eu garantiria ter 4 pessoas que façam aniversário no mesmo mês? Eu teria de ter mais que o triplo do número de meses do ano. Então, sempre o segredo é você. Eu quero garantir que tantas pessoas, que N pessoas façam aniversário no mesmo mês do ano. O que é que você faz? N menos 1 e multiplica pelo número de meses do ano. E soma 1 ao resultado. Por quê? Porque se você fizer N menos 1 e multiplicar pelo número de meses do ano,
Tudo isso pode estar distribuído igualmente. Então, você não vai garantir aquilo que você quer. Então, chama mais uma pessoa que vai estar nessa história. Certo? Adiante. Qual o mínimo de pessoas que devemos ter em um grupo, de modo que possamos garantir que 3 delas nasceram no mesmo mês? Bem, é aquela história que eu falei para vocês. Eu quero garantir que 3. Se eu quero garantir que 3, então, ó, vamos usar essa fórmulazinha aqui. Ó. 3 menos 1. Número de meses do ano, vezes 12, mais 1. 2 vezes 12, 24, mais 1, 25. 25 pessoas, você tendo no grupo, você garante que pelo menos 3 delas nasceram no mesmo mês. Ok? Bem, adiante. Vale lembrar que, se eu quiser o mesmo dia do ano, o que eu vou fazer é trocar esse 12 pelo número de dias do ano. Se eu quiser saber semestre do ano, quantos semestres em um ano? 2. Eu troco esse 12 por 2. E aí, sempre, com relação ao tempo, você vai procurar visualizar isso. Adiante. Na gaveta do meu quarto, na gaveta de meu guarda-roupa, perdão, há 6 pares de meias pretas e 6 pares de meias azuis. A escuridão no quarto onde está o guarda-roupa é total. Qual o número mínimo de meias que devo apanhar para ter a certeza de que um par seja de meias de mesma cor? Ora, eu tenho que sempre pensar como azarado. Esse é o método do azarado. O método do azarado. Eu quero um mínimo de meias, mas que garanta que eu tenho par de mesma cor. Na hora de fazer isso, você tem que pensar o seguinte. O que é o contrário de ter mesma cor? É ter cores diferentes. Quantas cores diferentes nós temos nesse problema? 2. Preta e azul. Então, são 2 cores diferentes. Então, qual o máximo de cores diferentes que ele pode ter? É 2. Então, o que eu faço? 2 mais 1, 3. Isto por quê? Digamos que ele seja extremamente azarado, pegou a primeira, preta. Pegou a segunda, azul. A terceira vai ter que ser preto ou azul. Então, naturalmente, você vai ter 2 de mesma cor, formou o par. E vice-versa. Pegou a primeira azul, a segunda preta, a próxima vai ter que ser preto ou azul, formou o par. Agora, se fosse o contrário, se ele nos perguntasse qual o número mínimo de meias que ele tem que pegar para ter a certeza que ele formou um par de cores diferentes. Cuidado que passam 2. Então, no momento em que eu tenho 12 meias, no momento que eu tenho 6 pares de meias pretas e 6 pares de meias azuis, eu tenho 12 meias azuis e 12 meias pretas. Então, para que ele tenha certeza que pegou 2 de cores diferentes, ele vai ter que pegar 12 mais 1. E 12 mais 1 é igual a 13. 12 mais 1 igual a 13. Ok? Adiante nós temos. Em uma festa, compareceram 500 pessoas. Podemos ter a certeza de que, entre os presentes, letra A, existe alguém que aniversaria em maio. Nada te garante isso. Letra B, existe 2 que não aniversariam no mesmo dia. Ora, isso é impossível. Eu vou provar a vocês por quê. 2 que não aniversariam dependem. Agora, C, existem pelo menos 2 que aniversariam no mesmo dia. Sim. Essa é a resposta. Por quê? Porque 500 ultrapassa 365, ou mesmo se você pensar no bissexto, 366. Ultrapassa em uma vez essa quantidade. Cuidado que não ultrapassa no dobro da quantidade. Só teríamos mais de 2 se houvesse um ultrapassar de 2 vezes a quantidade. Portanto, letra D não é.
e diz aqui, ó, nenhum aniversário no mesmo dia, é isso que não é possível. Por quê? Porque vai ter gente que aniversaria no mesmo dia. Portanto, nós temos que a nossa resposta é a letra C. Por quê? Porque 500 ultrapassa a quantidade de dias do ano. Ok? Adiante. Temos agora quantas pessoas, no mínimo, devemos ter no grupo, de modo a garantir que 5 delas, dessa vez são 5, aniversariam no mesmo mês. Então, novamente, vamos aplicar aquela fórmula que eu passei para vocês. Pega a quantidade que eu quero, menos 1, multiplico por 12, que é o número de meses do ano, e sumo 1. 5 menos 1, 4. 4 vezes 12, 48. Mais 1, 49. Ótimo quando a gente tem o método pronto, hein? A gente vai direto e faz precisão. Tempo para as outras sessões. Adiante. Tio, o senhor já mostrou essa? Vamos ver se a gente mostrou. Uma caixa contém 13 bolinhas amarelas, 17 bolinhas vermelhas, 13 bolinhas azuis. Uma pessoa de olhos vendados retirará da caixa um certo número de bolinhas de uma só vez. Quantas bolinhas, no mínimo, ela deverá retirar dessa caixa para ter certeza que seja retirado um par de cores iguais? No primeiro dos quesitos que a gente viu desses, a gente viu um par de cores diferentes. Agora a gente quer um par de cores iguais. Então, se a gente quer um par de cores iguais, como azarado, devemos pensar na hipótese contrária a isso. Quantas cores diferentes no máximo podemos tirar? Ora, aqui eu tenho bolinha amarela, vermelha e azul. Então, o máximo de cores diferentes que você pode retirar aqui são 3. Então, é 3 mais 1 dessa vez que a gente vai fazer. Portanto, 4. 4 garantirá a você que isso aconteça. Ok? Com isso, encerro o princípio do azarado. Vamos agora para alguns aperitivos, algumas questões especiais, peculiares, que eu resolvi separar para vocês, para que vocês fiquem mais craques nessas super questões. Nessa nossa primeira questão, nós temos o seguinte: Adriano, Bruno, Carlos e Daniel participam de uma brincadeira na qual cada um é um tamanduá ou uma preguiça. Tamanduás sempre dizem a verdade e preguiças sempre mentem. Adriano diz: Bruno é uma preguiça. Bruno diz: Carlos é um tamanduá. Carlos diz: Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais. Daniel diz: Adriano é uma preguiça. Quantos dos 4 amigos são tamanduás? Bem, gente, na hora de resolver esse tipo de problema, onde envolve verdades e mentiras, eu sugiro a vocês montarem uma tabela verdade. Essa tabela, ela vai servir para a gente analisar todas as hipóteses. Como assim? Vamos lá. Vamos desenhar uma tabela aqui. Aqui. Nessa tabela, eu vou colocar aqui, ó, A, B, C e D. A, B, C e D por vídeo. Adriano, Bruno, Carlos e Daniel. E vamos para a primeira possibilidade. Suponhamos que Adriano é um tamanduá. Sendo ele tamanduá, ele fala a verdade. Se ele fala a verdade, então ele, coloco aqui, tamanduá. T de tamanduá, ele fala a verdade. Bem, se ele fala a verdade, Bruno é uma preguiça, então vou colocar P de preguiça para Bruno. Se Bruno é uma preguiça, Bruno mente.
E Bruno disse que Carlos é um tamanduá, então naturalmente Carlos é uma preguiça. Se Carlos disse Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais, então, como Carlos é uma preguiça, Carlos mente. Então, na verdade, eles são do mesmo tipo de animal. Então, Daniel teria de ser também o mesmo tipo que Adriano é, né? Tamanduá. Só que agora a gente vem a seguinte coisa, uma contradição. A contradição não serve para a gente. Porque ele diz o seguinte, que Adriano é uma preguiça. Opa, aqui está escrito que ele é um tamanduá. Isso é contraditório, isso significa que não vai servir para a gente essa primeira hipótese. Vamos à segunda hipótese. Bem, partimos na primeira hipótese de que Adriano falava a verdade. Como a gente partiu dessa hipótese, e a gente viu que a hipótese foi furada, a gente parte da hipótese de que Adriano não fala a verdade. Logo, Adriano é uma preguiça. Se Adriano é uma preguiça e diz que Bruno é uma preguiça, Adriano com certeza mente. Então, Bruno é um tamanduá. Sendo Bruno um tamanduá, e tendo ele dito que Carlos é um tamanduá, então Carlos é um tamanduá. Pois ele também, Bruno, é um tamanduá. Se Carlos é tamanduá, nós temos Daniel e Adriano, são diferentes tipos de animais. Como ele é tamanduá, ele está falando a verdade. Então, Daniel, ele não pode ser preguiça, ele tem que ser diferente desse tipo de animal, ele tem que ser tamanduá. Só temos essas duas hipóteses. Como Daniel disse que Adriano é uma preguiça, olha só, deu certo, Adriano é uma preguiça. Sendo assim, a gente descobre que, na verdade, ao todo deles, nós temos 3 tamanduás. O que nos fez resolver isso com precisão, clareza e velocidade foi a montagem da tabela verdade. Como eu digo muitas vezes a vocês, gente, evitem fazer resoluções mentalmente. Porque essas resoluções mentais, eu gosto de dizer que são voláteis. O que é uma coisa volátil? Ela se dissipa no ar. Se você começar a tentar fazer a resolução de forma mental, ela vai se dissipar no ar. Vai chegar no momento que acontece alguma coisa lá e faz com que você esqueça do que você estava pensando. Já quando você registra, você não se perde. Cálculo, por mínimo que seja, deve ser registrado. Porque você pode parar no meio, num certo momento, sair, quando você voltar, o cálculo estava registrado. Se você não registrou, você vai começar tudo de novo. Adiante nós temos 2 tipos de vela, têm o mesmo comprimento, mas são feitas de material diferente. Uma queima completamente em 3 horas e a outra em 4 horas. Ambas queimam com velocidade uniforme. A que horas as velas devem ser acesas, de modo que às 16 horas o comprimento de uma seja o dobro da outra? Bem, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente vai pensar inicialmente no princípio, no método das torneiras aprendidos quando a gente estava vendo frações. Mas como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos pensar o seguinte. Se uma delas queima em 3 horas, significa que cada hora ela queima 1/3. Então, vamos pensar o seguinte. A primeira delas, que é mais rápida, tem uma perda de 1/3 dela. Certo? Agora vamos pensar. Se isso aqui em cima é hora, e eu quero saber quantas horas se passam, eu vou colocar aqui x. Ao invés de colocar 1/3, vou colocar x terços. E aí o que é que acontece na diminuição do seu tamanho? Vamos dizer que seu tamanho seja 1 inteiro. A cada hora ela perde x terços. Então, o tamanho dela, cada hora que passa, é 1 menos x terços. Já a outra, que demora 4 horas para que ela queime completamente, significa que a cada hora ela perde 1/4. Então vamos dizer que
seu tamanho vai estar sempre sendo 1 menos x sobre 4. Bem, a relação que eu vou ter. Agora, eu quero exatamente o momento, exatamente as x horas que passaram, de modo que uma seja o dobro da outra. Ora, quem sempre vai estar maior? Aquela que demora mais para queimar. Portanto, quem vai ser o dobro da outra é aquela que demora 4 horas. Ou seja, esta aqui seja 2 vezes esta primeira aqui. E aí montamos nossa equação. Então, olha só. Vamos aplicar aqui a regrinha do número misto. 1 vezes 3, 3, menos x. 1 vezes 3, 3, menos x, então vai ficar 3 menos x sobre 3. Deixa eu ver esses dois aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. 1 vezes 4, 4, menos x, e eu coloco no mesmo denominador. Aquela regrinha de você transformar um número misto numa fração imprópria. Você multiplica pelo denominador, soma com o numerador. E na subtração também serve. Você coloca subtraindo, mas aí coloca tudo numa fração só. Vamos ver o que, é que vai acontecer aqui. Esse 2 está multiplicando 3 menos x sobre 3. Então, o que é que eu vou fazer? 2 vezes 3, 6, menos 2x sobre 3 é igual a 4 menos x sobre 4. Agora vamos pensar o seguinte. 3 aqui está dividindo. Ele vai passar para o lado de cá multiplicando. Da mesma forma que esse 4 está dividindo. Ele vai passar para cá multiplicando. Como assim? Ele vai passar, ó. Só que ele multiplica tudo que está aqui. Então eu vou ter 4 vezes 6, 24. Menos 4 vezes 2x, 8x. É igual a 3 vezes 4, 12. Menos 3x. E agora, olha só. Vamos ver o seguinte. Se eu passar esse 8x que está aqui subtraindo para cá, ele passa somando. Então eu vou ter 24, que é igual a 8x mais 12 menos 3x. E se eu passar o 12 para cá, ele passa subtraindo 24. 24 menos 12 é igual a 8x menos 3x, 5x. Portanto, 12 é igual a 5x. Eu quero saber quantas x horas foram. Então, essas x horas é 12 dividido por 5. Bem, como eu estou dividindo hora, tempo, olha só, eu vou pegar o seguinte. Vai me dar 2 e sobram 2. O que sobrou aqui foi horas, certo? E horas eu posso transformar em minutos. 2 vezes 60 dá 120. E vou dividir os mesmos 120 por 5. E aí teremos 120 dividido por 5 nos dá 24. 2 horas, 24 minutos. O que é que significa isso para a gente? Isso significa que agora nós temos o seguinte, que subtrair isso das 16 horas, porque às 16 horas a gente quer que ela esteja nessa situação. E aí a gente vai fazer o quê? Vou pegar 16 horas menos 2 horas e 24 minutos. Ah, mas tio, não dá para tirar 24 de 0. Mas eu posso simplesmente tirar 1 hora das 16, fica 15. E colocar 24 para separar 6. E 36 minutos. Alternativa correta. Letra C. Adiante temos o seguinte. O horário indicado pelo relógio ao lado está correto.
A partir desse momento, porém, o relógio começa a atrasar exatamente 5 minutos a cada hora real. Depois de quantos dias o relógio voltará a apresentar o horário correto? Bem, gente, na hora de fazermos isso, a gente tem que pensar no seguinte. Ora, esse é um relógio no formato 12 horas. Por que eu estou falando isso? Porque se for um relógio no formato 24 horas, o máximo de atraso que um relógio no formato 24 horas pode ter é 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Por quê? Porque se você voltar um relógio 24 horas antes, ele vai marcar a mesma hora daquele momento. A mesma coisa vamos pensar num relógio no formato 12 horas. Se o relógio está no formato 12 horas, de 12 em 12 horas ele vai marcar a mesma coisa. Portanto, ele vai marcar a hora correta. Então, o que a gente precisa é que esse relógio tenha um acúmulo de atraso de 12 horas. Porque o atraso de 12 horas vai marcar a hora certa. Sendo assim, o que a gente vai fazer? Sabemos que ele atrasa 5 minutos a cada hora real. Então, eu preciso ver o seguinte. 12 horas. Deixa eu pegar a nossa canetinha. Senão ele vai pular. 12 horas. 12 horas tem um total de 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. 720 minutos. Bem, isso vai nos dar um total de 12 horas. Esses 720 minutos acumulados vai ocorrer depois de 720, ou melhor, perdão. Se eu dividir ele por 5, vai me dar o total de horas. Por que eu tenho que dividir por 5? Perdão. Eu tenho que dividir por 5 pelo seguinte, porque a cada hora ele acumula 5 minutos de atraso. Então, ao dividir por 5, eu vou ter 144, só que dessa vez são horas. São 140 horas necessárias para que ele volte a marcar o horário certo. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte. Um dia tem 24 horas. Então, 144. Vou dividir por 24. Ok? Então, vamos lá. 24. Quantas vezes 24 cabem 144? Vamos ver 6. 6 vezes 4, 24. Com 2, 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Portanto, 6 dias. Em 6 dias, o nosso relógio vai marcar o horário correto. Bom, meus amigos, espero que tenha ajudado vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.